Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a questão de contaminação do solo. O grupo é composto pelo Fábio, pelo Felipe, pelo Luiz Felipe Luqueta, o Roberto, o Samuel e eu, Vinícius. O objetivo do seminário é escolher uma estrutura molecular e apresentar os seus impactos, dar uma visão geral, analisar a poluição química relevante e correlacionar tudo isso com o contexto econômico, político e social. Num breve histórico, o solo ele é muito importante para a humanidade, desde que a humanidade é mundo, que nem a gente brinca, né? Porque começou com a agricultura, depois o desenvolvimento das cidades, e por vezes o desenvolvimento da indústria, da mineração, entre várias outras coisas que utilizam o solo. E por ano o despojo de resíduos e efluentes foi feito no solo, por se acreditar que ele tinha grande capacidade de depuração. No Brasil, as primeiras manufaturas surgiram ali em meados do século XIX. A partir de 1930 começou-se uma fase mais de industrialização. Entretanto, até lá não se falava em proteção ao meio ambiente, né, de forma tão forte. Então, os resíduos eram todos jogados ali da forma que as pessoas achavam que seria a mais correta. Mas em 1981 foi editada a Lei 6.938, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz esse olhar, essa visão sobre, né, essa questão do resíduo. E com a homologação da Constituição de 88, que trouxe lá no artigo 225 um capítulo todo destinado ao meio ambiente, o Brasil sai muito à frente dos outros países nessa questão da proteção ao meio ambiente. Atualmente existem 64.200 leis ali e normas técnicas, todas voltadas para o meio ambiente, tá? Entre ali a gente falando em normas municipais, estaduais, federais, NRs, enfim, todas as portarias vigentes aí. Para a contaminação do solo, é definida como alteração do estado natural do solo, daquilo da biota ou daquilo que o solo teria, é quando você introduz qualquer partícula estranha ou que não deveria estar naquele solo. E a contaminação do solo tem bastante correlação também com a poluição hídrica e atmosférica, né? Justamente por causa da formação do solo. As causas de contaminação elas são o agronegócio, a indústria e o meio urbano. O agronegócio, principalmente ali, com a utilização de defensivos fitossanitários em excesso, alguns até de forma irregular, né? sem a devida certificação. As indústrias, que utilizam muitas maneiras de depositar resíduo em solo, né? E também a questão de contaminação do solo, às vezes derrames de óleo, enfim, outros metais pesados e tudo mais. E o meio ambiente urbano mesmo, que com o crescimento rápido das cidades, das populações, acabou-se que não dando uma visão correta para os resíduos gerados nesse meio e acabou que indo parar em áreas de disposição, os famosos lixões, que geram um grande problema e hoje geram um grande custo para municípios e estados. A poluição ela pode se dar de forma pontual, quando você polui uma área determinada e aquele poluente ele não tem grande capacidade de ser arrastado, ou a formação do solo impede que ele se alastre de forma rápida e eficiente, então com isso você consegue controlar mais rápido essa poluição, ou a difusa, quando você tem algum tipo de solo mais arenosos, né, que fazem com que essa pluma ande e ela consiga contaminar áreas muito maiores. É muito mais difícil você ter um controle sobre isso, né, e é muito mais difícil remediar essa situação. As grandes consequências da poluição do solo primeiro, as alterações climáticas. O solo está diretamente ligado à questão hídrica e à questão atmosférica, então vários poluentes do solo acabam indo para a água e para o ar, o que pode fazer várias alterações climáticas. A própria fertilidade do solo, que pode ser reduzida, e com isso regiões onde antes eram férteis podem se tornar inférteis, e você não conseguir mais aproveitar esse solo. E a saúde humana, grande parte dos contaminantes ali
têm alto poder cancerígeno e eles podem estar sendo consumidos nos alimentos, por exemplo, se tiver uma contaminação do solo, às vezes você vai plantar em cima daquele solo e você vai ter um alimento contaminado ali, ou propriamente alguns contaminantes mais pesados, que a gente vai falar na sequência ali, eles podem ser altamente cancerígenos, então pode vir a causar bastante problema com a saúde humana. Bom dia a todos, bom dia professor. Agora, dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho do meio que a gente escolheu, né, que é o meio solo, dentro de todos os fenômenos que a gente vai estudar. O solo, então, a gente não pode esquecer que o solo é formado por 3 fases, né? As fases sólidas, a gente imagina que sempre o solo vai ser sólido, né? Mas, na verdade, a gente tem 3 fases, que é a sólida, que é a inorgânica e orgânica, a líquida, que é a água do solo e a solução do solo, e a gasosa. Por que isso é importante? Porque quando a gente tem, desde a etapa de projeto, a parte de operação, e depois, se a gente tem algum incidente ou acidente, é importante que nós vamos ter vários fenômenos, não só ligados ao material sólido, mas também a outros meios. Isso é fundamental para que a gente consiga entender o que aconteceu, né, a dimensão disso e as ações de remediação. Então, esse é um primeiro ponto importante quando a gente fala de solo. O segundo ponto importante é saber que o solo é uma mistura de complexos, né, orgânicos e inorgânicos, que foram, durante milhões de anos, modificados por agentes físicos, químicos e biológicos, tem a ação do próprio homem, né, que fez essas modificações, que vão fazer essas modificações. A gente também não pode esquecer que nós temos organismos vivos, né, nesse solo que a gente está, então qualquer ação que aconteça, qualquer poluição vai afetar também esses agentes, né, esses organismos vivos, e uma definição bem clássica, né, que determina a textura do sólido, que é importante a gente entender, né, essa textura, para a gente saber quais são os graus de contaminação que a gente vai ter e os fenômenos que vão acontecer, é que o solo, na sua grande maioria, é formado por areia, né, o silt e a argila. Então, são esses 3 pontos importantes. Então, dependendo de qual a composição de cada um desses elementos, da argila, do silt e da areia, nós vamos ter características diferentes, né, de textura, porosidade, que vão ditar os fenômenos físico-químicos que vão acontecer naquele determinado vazamento com aquele determinado poluente. Né? Eu peguei só como um exemplo, né, o potencial de lixiviação dos poluentes para a areia, para o silt, para a argila, e existem diferenças, e essas diferenças são importantes para a gente entender o tamanho, a extensão e depois a remediação necessária que deve ser feita para cada um desses meios. Não, então, não esquecer também que quando a gente vai falar basicamente dos hidrocarbonetos, né, nossa xenobiótico escolhido foi o benzeno, então o foco principal, né, quando a gente fala em contaminação, a gente vai ter que entender a capacidade de retenção do solo, a viscosidade desse fluido, que vai fazer toda a diferença, e o volume de vazamento. Não quer dizer que volumes pequenos não vão fazer efeitos danosos, né, mas é importante a gente entender isso para poder montar o cenário e as ações necessárias. Então, o solo é um sistema aberto, né, e ele tem várias reações com os vários componentes e nos vários meios, né, então a gente tem reações ar-solo, solo-água, e dentro desse sistema aberto nós vamos ter vários fenômenos mecânicos, fenômenos físicos, fenômenos químicos, que vão também nos ajudar a entender o tamanho do dano que foi feito, até onde isso foi feito, e depois as ações de remediação ou biorremediação que vão ser tomadas. Nós pegamos alguns desses fenômenos, né, ou mecanismos que acontecem. Quando a gente vai falar de mecanismos físicos ou mecânicos, né, então um desses fenômenos mais estudados é chamado de advecção, que é uma convenção. Ele está muito ligado com a porosidade que você tem, a textura que você tem, como é que esse fluido vai caminhar dentro dessas partículas, né, dentro dessa porosidade. Então, existe uma tendência dele caminhar por alguns pontos. Isso tem teoremas, equações, que vão nos ajudar, até pelo tipo de solo, se é argila, se é areia, se é silt, se tem rocha fraturada, etc., como é que esse líquido fez, né, esse caminho lá dentro, né, como é que esse fluido permeou por meio desse meio. Então, uma propriedade importante a gente entender. A outra é a dispersão ou a dispersão hidrodinâmica.
Quando a gente fala em dispersão mecânica, a gente está falando de forças, né? E essas forças estão ligadas com o fato de compactação pela composição desse solo, né? Quais as energias que vão fazer que esse determinado fluido, esse determinado poluente caminhe. Também existem teoremas e equações para a gente fazer isso. Tudo isso lá de trás dos estudos iniciais, né? Quando a gente faz a sondagem, é importante a gente entender tudo isso que está acontecendo. E um outro fenômeno é a difusão molecular. A difusão molecular está muito ligado com uma parte mais química, né? Que é essa tendência que tem do soluto, né? Mover das regiões de maior concentração para as regiões de menor concentração. Ela é ditada pela lei de Fick, a primeira lei de Fick. Então, esse teorema também vai nos ajudar a entender como é que está acontecendo todos os fenômenos. O outro fenômeno mais ligado à química, ou dissorção, aí a gente já está falando da partícula, né? Da partícula de sólido, vai depender da porosidade, da composição química, das trincas, uma série de coisas que acontecem naquela partícula para saber se a gente vai entender os fenômenos de absorção e de adsorção. Quando a gente fala em absorção, a gente está olhando mais a incorporação de uma substância de um estado para outro, né? Então, como é que ele vai entrar dentro dessa partícula? E quando a gente está falando de adsorção, a gente já está falando mais de ligações de íons por atração elétrica. Então, vai depender desse sistema para a gente saber o que está acontecendo e como foram esses dois fenômenos naquele meio, naquelas partículas. Não esquecer que nós estamos estudando os hidrocarbonetos, né? Nesse caso, desse hidrocarboneto, são de baixa solubilidade na fase aquosa, né? Eles vão tender a locais e regiões de maior hidrofobicidade, que é onde está o material orgânico e a superfície mineral, então a gente precisa ficar muito atento a isso. Então, a gente está falando desse xenobiótico, que é o benzeno, né? O benzeno está dentro dessas cadeias dos hidrocarbonetos aromáticos, então não podemos esquecer dessa baixa solubilidade que ele tem. Aqui é um exemplo de uma molécula de benzeno, né? Como é que ela se comporta? Ela é apolar no meio polar, que é a água, e como é que ela vai se comportar? Ela não vai se solubilizar, então ela vai continuar, e a água vai ter todas as reações apolares, água com água, formando as reações polares dela, e não vai ter a mistura. Os efeitos na saúde humana são vários, né? Os cânceres são os maiores, mas existem outras patologias importantes, e a gente precisa entender os meios que a gente está para saber a distância que foi esse vazamento e como isso pode afetar. E os efeitos ao meio ambiente já são conhecidos, né? E o exemplo tem uma ecotoxicidade altíssima, principalmente para os meios aquosos, né? Principalmente em baixas concentrações de água, esses danos são bem maiores do que os que têm, vamos dizer, uma turbulência muito maior. Então, dando continuidade agora, o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre o benzeno. Obrigado. Eu vou falar agora das propriedades e processos físico-químicos do benzeno. Este que é um composto que pode ser obtido por meio de variados métodos de síntese. Trago aqui alguns dos principais exemplos, bem como sua reforma catalítica, a hidrodealquilação e desproporcionação do tolueno e seu craqueamento a vapor. Outras demais fontes onde é identificada a geração do benzeno são as combustões incompletas, emissões industriais, como as siderúrgicas, o processo de vulcanização, incêndios florestais, fumaça de cigarros, combustão de PVC, e também é identificado em toda a cadeia do petróleo, desde a extração ao refino. É encontrado no carvão, em condensados de gás natural e, naturalmente, na queima de combustíveis fósseis e na evaporação da gasolina. O benzeno é considerado a base dos hidrocarbonetos aromáticos, uma vez que estes necessariamente contêm pelo menos um anel ou núcleo benzênico. Ele é tóxico ao meio ambiente, pelo ar, água e solo, principalmente com a liberação de vapores. Alguns de seus derivados são o estireno, o fenol, ciclohexano e também alguns tipos de borrachas, corantes, colas, detergentes, tintas, pesticidas e até medicamentos. Então observamos aí uma série de produtos e subprodutos derivados do benzeno na indústria. Ele é considerado um composto altamente cancerígeno, uma vez que no organismo sua via metabólica afeta diretamente a medula óssea e os tecidos gordurosos. Falando das suas propriedades, o benzeno é um hidrocarboneto aromático, sua fórmula molecular é composta por 6 carbonos
e 6 hidrogênios, e sua aparência nas condições normais de temperatura e pressão é de um líquido aquoso, incolor, com odor característico de hidrocarbonetos, é menos denso do que a água e produz vapores irritantes. Seu peso molecular é de 78,11 gramas por mol e é uma substância encontrada na gasolina. Seu ponto de fusão é de 5,51 graus Celsius. Seu ponto de ebulição é de 80,1 graus Celsius e seu ponto de fulgor é de menos 11 graus Celsius, o que justifica a emissão dos vapores. Sua pressão-vapor é de 77 milímetros de mercúrio, a 20 graus Celsius. Ele é solúvel aos orgânicos e sua temperatura de autoignição é de 498 graus Celsius. Uma informação bastante relevante é que ele é estável à temperatura ambiente e também inerte à reação com muitos orgânicos. E por isso, ele é bastante utilizado em variados processos, como solvente, por exemplo. Algumas informações identificadas em sua ficha técnica de segurança são as seguintes. O benzeno é considerado intermediário, ele é inflamável e explosivo em determinadas condições, ele é corrosivo, então é muito importante evitar o contato desse composto com a pele, com os olhos, sua ingestão e inalação, o que pode ser letal. Sua mutagenicidade é categorizada como B1 e sua toxicidade é categorizada como 1. Os meios de extinção adequados são a utilização de dióxido de carbono, pó químico seco, espuma ou névoa d'água. Alguns dos produtos perigosos de sua decomposição são o monóxido de carbono, formaldeídos e cetonas. Os meios de extinção inadequados é a utilização de jatos d'água, por exemplo, que podem alastrar as chamas. Como dito anteriormente, é importante evitar o contato e a inalação desse composto e, naturalmente, impedir o derramamento no meio em que ele se encontra. Ele é incompatível com oxidantes e ácidos fortes e pode reagir violentamente com halogênios. E seu limite de exposição é de 1 parte por milhão. Por fim, eu trago aqui a NR20, que dispõe uma série de medidas de prevenção e controle de riscos no trabalho, onde são manipulados compostos como o benzeno. Então, ali nós encontramos uma série de classificações de medidas de manutenção e capacitação para os profissionais que estão envolvidos com a manipulação deste composto, uma série de controles de prevenção e medidas emergenciais, bem como a sinalização também, como exemplo, em bombas de abastecimento de combustíveis, para sinalizar o perigo da presença desse composto. Também existem a NR15 e a NR16. A primeira trazendo medidas para atividades insalubres e a segunda para atividades e operações perigosas que consideram a presença de compostos como benzeno. Obrigado. Continuando a nossa apresentação, eu vou citar algumas particularidades da contaminação do solo por benzeno. Dentre os hidrocarbonetos de relevância para o monitoramento ambiental, o benzeno exige maior controle e precaução devido à sua ação carcinogênica e genotóxica, somado ao fato que não existem níveis seguros de exposição a essa substância. Entre os compostos de BTEX, estão presentes na gasolina, o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, o benzeno é considerado a substância mais tóxica e está associado a cânceres como a leucemia, além de serem potenciais agentes depressores do sistema nervoso central. Quando a gente fala em meio ambiente, o benzeno ele existe, ele não é uma substância produzida pelo homem, e o benzeno geralmente ele pode ser liberado por processos naturais, como atividades de vulcões e queimadas naturais, né? Mas a maior parte da liberação de benzeno no meio ambiente provém da atividade humana, que produz quimicamente essa substância. De forma geral, as populações são expostas ao benzeno através da inalação de ar contaminado, pois trata-se de um composto altamente volátil. Conforme estudos de Brito et al.,
no ano de 2005, o Brasil havia registrado uma média de 7.500 postos de combustíveis com pequenos e contínuos vazamentos devido ao envelhecimento do sistema de armazenamento de combustíveis. Essas fontes de contaminação são preocupantes, uma vez que a infiltração do solo da gasolina, ela inviabiliza o aproveitamento dos aquíferos livres, em consequência da ligeira solubilidade do benzeno, por ele ser um xenobiótico monoaromático. Então, como o benzeno ele tem apenas um anel aromático, então a água consegue solubilizar ele de forma mais fácil, né? E ele acaba se dissolvendo na água, se espalhando, né, digamos assim, de uma forma mais rápida. Apesar de preocupantes, as contaminações em fase livre e dissolvida nos aquíferos são menos complexas que a fase residual presente no solo. A porosidade do solo tem capacidade de absorver a contaminação, seja em bolhas ou retido pelas forças capilares. Então, o que acontece? Quando você tem um vazamento da gasolina, conforme ela vai percolando pelo solo, ela vai se infiltrando nesses pequenos espaços do solo, que são os poros, e ao mesmo tempo que ela vai se infiltrando, ela também volatiliza. Então, essas bolhas elas também conseguem ficar presas no solo, né? Então, a fase residual ela é imóvel, porque como nessas seções de solo, o fluxo da água subterrânea ele não consegue remover, tanto seja fase vapor ou fase livre da contaminação. E quando você pega uma porção de uma pluma de contaminação, você pode ter de 12% a 15% dos poros dessa pluma do solo, do total do solo dessa pluma de contaminação, eles estarão preenchidos por fase retida, onde as bolhas interligadas ou espalhadas na pluma, elas vão ter um contato com a água subterrânea e representam uma fonte de contaminação constante, né, devido à dissolução, por causa do que o fluxo da água subterrânea sempre vai estar passando nessa contaminação e vai estar solubilizando um pouquinho da contaminação e levando para o restante do aquífero e do solo em si. As fontes de contaminação de benzeno no solo. Então, a gente tem um posto de gasolina e o armazenamento do combustível. Então, qualquer fissura, rachadura, qualquer acidentezinho que possa ter acontecido, vai acontecer o vazamento, e ali a gasolina ela vai percolando pelo solo, ela faz a pluma de contaminação, né? E ela consegue atingir todas as camadas do solo até a rocha, né? Que a rocha é muito difícil da contaminação passar, então você vai ter toda uma seção do solo contaminada. Como o benzeno permanece trapeado no solo? Ali em cima a gente tem, né, novamente uma exposição de como que acontece a contaminação, né? Só que ali a gente vê que a gente tem residências e casas sobre essa contaminação, e na figura abaixo a gente tem uma porção de como funcionaria o solo. O solo ele funciona, aqueles pedacinhos azuis é como se fossem os grãos do solo, e entre esses grãos do solo e dentro deles também nós temos espaços que ou são preenchidos por ar, né, que são os gases naturais do próprio solo, ou água. Quando acontece a contaminação, a gasolina vem e ela acaba expulsando esse ar ou água e preenchendo esse espaço. Porque então você tem onde você tinha antes ar, hoje você pode ter ou vapor que volatilizou da gasolina, né, preencheu esse espaço, ou uma fase livre, que é a gasolina em si, preenchendo esse espaço. E conforme eu disse, ela não se move. A água não consegue mais penetrar ali da mesma forma que o contaminante penetrou. Quais as ações possíveis para o tratamento do solo contaminado por benzeno? No sistema dinâmico que o solo está inserido, os micro-organismos que ocorrem naturalmente em determinada área podem ser utilizados na degradação de contaminantes ambientais de formas menos tóxicas. Ressalta-se que a remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos pode ser complexa. O acesso limitado a micro-organismos dificulta os processos de biodegradação, sendo a bioatenuação natural uma escassa alternativa. Então, no subsolo você tem muita pouca ação de micro-organismos que conseguem quebrar todas essas moléculas dos carbonetos. Então, é muito difícil acontecer um acidente e você deixar que o próprio meio ambiente em si faça essa remediação, né? Porque a bioatenuação vai acontecer de forma muito, muito vagarosa. E quanto mais devagar acontece, mais
a poluição, a contaminação vai se espalhar. Então, ali na figura abaixo, a gente tem os dois modelos de tecnologias para remediação, que daí seria as tecnologias ex situ, que você remove o solo, trata externamente ou devolve ao local ou manda para um aterro controlado, e as tecnologias in situ, que você faz no local. Essas tendem a ser mais vantajosas, né? E de melhor ação. Então, você tem ali a atenuação natural com fitorremediação, então você utiliza plantas e vegetais que conseguem, as raízes dessas plantas conseguem entrar nessas porções de solo, onde está a contaminação, e retirar esses poluentes, e daí você retira a planta. A oxidação química, que você injeta oxidantes no solo, né? Só que tem que tomar cuidado para você não matar também os micro-organismos com esse oxidante. E a extração com vapor, que você faz um posto de monitoramento e com uma bomba de vácuo você remove essa contaminação. E existem outras técnicas também, que você pode fazer com plasma no solo, é uma técnica um pouco mais avançada, mas você pode fazer, ou você pode fazer o aquecimento do ar no solo, que você consegue remover a contaminação dessa forma, ou você pode fazer também a biorremediação. O avanço da biorremediação dos solos, ela está bem alta, né? E ela consiste na utilização de micro-organismos, que são fungos, bactérias e demais, a fauna, né? Que nós encontramos no subsolo, que atuam na quebra dos compostos e utilizam os contaminantes como fonte de alimento. Então, ao final desse processo, você tem o dióxido de carbono, que é devido à ação desses micro-organismos, e água e células também, né, como subprodutos da degradação. Mas, no entanto, a degradação parcial desses compostos pode gerar outras substâncias, até mesmo mais tóxicas que as iniciais. Então, você tem que ver bem qual micro-organismo que você vai utilizar e qual que é o contaminante que você vai fazer a biorremediação, senão você acaba gerando outro problema. E comparado aos métodos físicos de limpeza, né, que são os ex situ, a biorremediação é considerada menos onerosa, com menor impacto ambiental e pode ser desenvolvida in situ. Ultimamente o pessoal está usando, tem pessoal que está usando colóide, né? Então você utiliza como se fosse uma gelatina, digamos assim, você ingere essa gelatina no solo e ela vai estar cheia de micro-organismos ali que vão conseguir ficar retidos no solo também e fazer essa degradação. E você também pode tem pessoal que está trabalhando com levedura, né? Levedura de cerveja, e que esses micro-organismos presentes na levedura também conseguem atuar na quebra do benzeno e na biorremediação. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Gostaria de agradecer aos colegas que me antecederam na apresentação. Eu vou abordar a questão da legislação referente aos empreendimentos que comercializam derivados de petróleo e outros combustíveis. A Resolução CONAMA 273 de 2000, ela estabelece normas gerais para esses empreendimentos que armazenam derivados de petróleo e outros combustíveis. Ela também estabelece alguns critérios mínimos para o licenciamento ambiental desses empreendimentos, né, principalmente os postos de combustíveis. Ela traz no seu texto que, em virtude desses empreendimentos terem alta capacidade de contaminação de corpos d'água subterrâneos e superficiais, do solo e do ar, então o critério para avaliação do licenciamento tem que ser mais rigoroso, né? Ela estabelece sistemas de monitoramento, prevenção e controle desse tipo de poluição. Além disso, ela estabelece que o Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, ela tem que avaliar todos os tanques de combustível disponíveis no mercado, para que eles tenham uma boa qualidade, para que não possam vir a contaminar os corpos d'água, né, o solo e o ar, né, e um vazamento num tanque pode resultar em vários problemas ambientais. A Resolução CONAMA, também, no seu artigo 8º, ela estabelece alguns critérios que o empreendedor, né, tem que seguir no momento que ele avalia que houve um vazamento ou uma situação de perigo no meio ambiente para as pessoas, né? Inicialmente, ele tem que, emergencialmente, tem que tentar reparar não, né? Ele tem que tentar corrigir esses problemas para que não cause maior contaminação ambiental ou uma possível explosão.
tem que fazer o saneamento dessas áreas, né? Posteriormente, tem que comunicar ao órgão ambiental que licenciou ele, né? Esse, a pessoa que é responsável pelo empreendimento, ela tem que sempre estar fazendo constante treinamento com seus funcionários para que esses acidentes, né, sejam resolvidos da forma mais eficiente e mais rápido para que não aumente a contaminação ou a possibilidade de explosão, né? Além disso, quando houver contaminação no tanque subterrâneo, eles têm que ser removidos, né? Tem que ser limpos, né? Desgasificados e só, tem que ser lacrado. Eles preenchem com material inerte e lacram esse tanque. A outra questão importante aqui, o parágrafo 5º, ele estabelece que a responsabilização das pessoas responsáveis pelo empreendimento, né? Haverá responsabilização desse proprietário que não tomou as medidas cabíveis para que não ocorresse qualquer acidente. Também tem a resolução 319 de 2002, que ela trouxe essa questão de avaliação pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidades, né, para que os tanques eles sejam eficientes, né, que não resultem em contaminação. É bom esclarecer que aqui no Paraná quem licencia os postos de combustível é o IAT, né, o Instituto Água e Terra. O órgão possui uma legislação própria. No município de Curitiba ainda quem licencia é o próprio município e ele possui uma legislação, né, a Lei Municipal 8.681 de 95, e além disso uma portaria para solicitação do licenciamento desses empreendimentos. Agora eu vou partir para a parte de contextualização referente à contaminação do solo, né, e o que ela pode causar no meio político, no meio econômico, no meio social. Aqui tem uma frase que eu retirei do IBAMA que eu achei bastante interessante, né? O acidente ambiental é um evento não planejado e indesejado, que pode causar direta ou indiretamente danos ao meio ambiente e à saúde pública, e prejuízos sociais e econômicos, né? Acho que é essa a questão da contextualização desses acidentes ambientais que podem ser gerados por postos de combustíveis. O contexto econômico inicialmente tem-se o custo da elaboração do relatório de passivo ambiental, né? Que os empreendimentos que comercializam derivados de petróleo, eles têm que ter um monitoramento constante para verificação se há contaminação ou não, né? Os custos da remediação e da recuperação de solo, cursos d'água, né, superficial, etc., e do ar, caso ocorra contaminação. Os custos de saúde, né, porque se houver uma contaminação e atingir uma área que tem uma plantação, ou cause algum dano à saúde das pessoas que vivem no entorno, né, a saúde pública vai ter que despender de recursos públicos para tratamento dessas pessoas. Os custos também resultantes da impossibilidade da utilização da água do solo, né? Como eu digo, né? Se houver uma plantação ali, o agricultor vai ficar impossibilitado de realizar uma plantação ali por um bom tempo, porque vai ter que remediar o solo. O contexto político, né? Acho que o Estado tem que intervir no licenciamento desses empreendimentos mesmo, porque o risco de contaminação dele é elevadíssimo, né? O Estado tem que aparelhar os órgãos que licenciam esses empreendimentos, né? Para que ocorra mais fiscalização, elaboração de políticas públicas e normas, né? Que sejam realmente cumpridas, né? Isso se relaciona com a fiscalização, né? A criação de grupos para se debater isso, né? Eu acho que com a evolução tecnológica tem que haver alteração na legislação para que se torne mais efetivo qualquer essa questão, né? E também a intervenção judicial e acrescento aqui intervenção do Ministério Público
para que, caso ocorra algum problema, eles tomem as medidas legais cabíveis para responsabilizar os operadores que praticaram esses atos que levaram a gerar essa contaminação. E a questão do contexto social também, né? A questão de doenças que podem ser geradas pela contaminação dos combustíveis, né? E principalmente, como o Samuel vai dizer depois, o caso lá de Mauá, que houve uma mobilização de toda uma população do entorno da área contaminada, né? E, por fim, tem uma frase aqui que eu achei interessante. Como consequência dos desastres ambientais, a saúde e a segurança das pessoas são abaladas, porque a poluição do ar, da água e do ar resulta em doenças. Em alguns casos, a situação catastrófica não deixa outra alternativa a não ser o abandono da região vitimizada pelo desastre, como aconteceu no acidente de Chernobyl. Olá, pessoal. Dando continuidade aí à nossa apresentação, nós decidimos, então, pautar aí por 2 estudos de caso. O primeiro estudo de caso foi aí um caso na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, onde que ele faz uma investigação sobre os passivos ambientais relativos a postos de combustível. A metodologia aplicada aí pelo autor foi uma análise dos documentos do licenciamento ambiental que estão no banco de dados do SEMA, onde que ele encontrou 190 processos, porém, somente 136 em arquivo físico. Ele pesquisou as seguintes informações, né? Se esses postos de combustíveis já teve algum tipo de contaminação, qual foi a fonte de contaminação, quais os meios de impacto, qual o tipo de contaminante presente, tanto no solo, tanto quanto na água, qual a técnica de remediação cadastrada nesses licenciamentos ambientais para esses postos de combustível. Aqui, depois da leitura, né, nós realizamos do artigo e do documento, diretamente para os resultados, né, o autor destacou que nos postos 5 e 8 houveram aí a contaminação do elemento benzeno, que é o objetivo de estudo desse trabalho, além do que, né, seria estabelecido aí, que são os valores orientados pelo CONAMA. Então, aqui o valor orientado seria 0,08 mg por quilo, e nesses 2 postos aí, na análise do solo, né, foram encontrados valores bem maiores mesmo aí. Além disso, né, o documento analisado pelo autor aí reporta qual o tipo de remediação que os postos de combustíveis possuem. A grande maioria deles aqui, o 3, 6, 7, vai até o 17, não possui nenhuma informação, né, aplicada às técnicas de remediação em caso de contaminação. A grande maioria deles, né, utilizam um sistema de bombeamento, outros a atenuação natural e alguns uma extração multifásica aí. Dentro da discussão analisada pelo autor, ele fala que grande parte dos vazamentos em tanques, eles são subterrâneos, são provindos aí dos elementos diesel e gasolina, e que o benzeno é o composto mais tóxico presente, né, nesses poluentes aí. É importante ressaltar que ele discute também que 53% dos postos não apresentaram nenhum tipo de remediação, né, no caso, se há a contaminação do solo, e ele conclui o seguinte, né, que foram identificados 17 postos, né, que já apresentaram contaminação no solo ou na água subterrânea, que alguns passivos, né, ambientais desses postos já são encontrados, né, tanto na água tanto quanto no solo, principalmente o benzeno, né, presente, e que esse valor pode ser muito maior. Por quê? Porque 54% dos processos não foram encontrados em nenhum arquivo, né? Então não existe nenhum arquivo dentro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente relativo a outros postos de combustível. O outro estudo de caso que nós realizamos, que nós encontramos, era o do condomínio de Barão de Mauá, no município de Mauá, no estado de São Paulo, onde que houve a contaminação aí de jovens, crianças, adultos e idosos por elementos químicos tóxicos que foram depositados incorretamente, né, em um local. Para a gente entender esse contexto, a gente precisa entender a evolução histórica dele, né? Então, em 1974, foi ali aberta uma empresa de peças, sendo uma mega empresa, né? Tinha ali 154 mil metros quadrados, e eles fizeram ali um depósito de lixo interno dentro da própria empresa, onde eles depositaram materiais, trapos, estopas de panos, areia de fundição, escórias, entre outras coisas tóxicas. E houve também ali, para completar ainda, um incêndio de grandes proporções no local. Em 1995, esse imóvel foi vendido para uma cooperativa habitacional,
E daí eles construíram ali um prédio habitacional, né, com 72 blocos de edifícios e 2.304 unidades. Aí que começou o problema, né? Na etapa na terraplanagem, quando eles estavam construindo a edificação, eles encontraram vários resíduos, né, vários sacos escuros, resíduos industriais, domiciliares, entre outras coisas a mais. E aí registraram o primeiro acidente, né? No dia 20 de 4 de 2000, realizaram o primeiro acidente, que houve uma explosão com uma vítima, e aí eles fizeram análise ali no solo e encontraram passivos ambientais, né? 44 compostos orgânicos voláteis apareceram na análise, principalmente, olha aqui, o benzeno, que é o objetivo de estudo dessa análise. Quando nós realizamos o estudo, né, do documento, achamos algo bem interessante, que, por exemplo, né, havia uma reclamação dos moradores em relação aos odores vindo da caixa de interfone do hall de entrada da edificação. Aí eles fizeram a análise e perceberam que dentro dos conduítes havia um vazamento aí de gases provindo aí do solo. Então eles fizeram a análise do gás, né, que estava no ar, o ar estava contaminado por aí. A causa raiz era lá os elementos que estavam enterrados no solo. Essa análise do ar ali, eles encontraram 667 partes por bilhão, né? Só para ter uma ideia, o governo dos Estados Unidos fala que a quantidade de benzeno, aqui o querido aqui que nós estamos analisando, é de 4, né, partes por bilhão. Então está bem acima aí, podendo causar efeitos crônicos. Aí eles começaram a fazer, né, a parte de descontaminação do solo e também uma parte de tratamento do próprio ar. Aqui só para vocês observarem, né, a resposta do tratamento que eles realizaram lá. Eles começaram, por exemplo, a tratar o próprio ar, que era provindo do próprio solo, após a retirada. Mas aqui nós tínhamos a presença de benzeno aí, né, em 1.000 aproximadamente partes por bilhão, e eles colocaram, né, um sistema de ventilação forçada e biodegradação, e eles conseguiram reduzir a presença desse benzeno a um valor significativo. Esses aumentos aqui foi quanto eles desligaram o sistema para reparar se o sistema retornaram ao normal. Então reduziu bastante as setas vermelhas indicando o início e o final do tratamento. Então, portanto, a degradação do solo, né, só para a gente concluir o nosso trabalho, ela pode acontecer de diversas maneiras, principalmente pela ação do homem, no que diz respeito ao descarte dos elementos químicos. O benzeno, ele é um líquido incolor, volátil, inflamável, largamente empregado dentro da indústria e que em altas concentrações, né, ele pode gerar aí danos à saúde humana. Então é importante realizar sempre a avaliação da contaminação do solo, medidas de remediação, né, em caso de vazamento desse tipo de químico, planos de contenção, normas e leis e também a fiscalização dessas normas e leis relativas a esse elemento, tá? Para que a gente evite aí a contaminação do solo com o benzeno. Estamos abertos aí a qualquer pergunta. Muito obrigado aí, pessoal.